Muito bem, estamos de volta. Este é o bloco derradeiro da nossa aula de responsabilidade tributária, parte 1. Não perca a parte 2. Por quê? Nós aí atacaremos os artigos do CTN para aprender um a um as histórias que estão sendo, digamos, antecipadas panoramicamente hoje. Estamos tratando agora de substituição tributária para frente. Muito bem. A substituição tributária para frente tem essa imagem. Ela é uma imagem que diz muito, porque nós já estudamos a substituição tributária para trás. Então você vai perceber que é a inversão. Basta inverter, virar a mesa, você já vai saber o que é a substituição tributária para frente. Venha curtir o mapa mental. Substituição tributária para frente ou progressiva. Olha lá. A etapa 1 sempre é o passado. A etapa 2 é o presente. E a etapa 3 é o futuro. O que acontece aqui de diferente, de oposto? Na etapa 1, nós vamos ter o pagamento do tributo. Ou seja, como é o passado, é uma antecipação. E lá na etapa 3 é que vai acontecer o fato gerador. Então, o fato gerador fica lá na frente. Então, na substituição tributária para frente, o fato gerador fica lá na frente. Você se lembra da substituição tributária para trás? O fato gerador ficava lá atrás e o pagamento era adiado. Aqui é o contrário. O fato gerador fica lá na frente e o pagamento vai ser o quê? Naturalmente antecipado. Então, antes de entender, curtindo a memorização. Vamos lá. Substituição tributária para frente. Fato gerador, começa sempre assim, ó, fato gerador. Fato gerador lá na frente. Pagamento antecipado. Show de bola. Ainda você não está entendendo, só curtindo, decorando. Substituição tributária para frente. Fato gerador lá na frente. Pagamento antecipado. E substituição tributária para trás? Já brincando agora de misturar. Substituição tributária para trás? Fato gerador lá atrás. Pagamento adiado. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Agora imagine ir para a prova sem um recurso mnemônico. Você vai trocar tudo. Então aqui não, você já está tudo prontinho. Substituição tributária para trás, fato gerador lá atrás, pagamento adiado. Substituição tributária para frente, que é o que nós estamos estudando agora. Fato gerador lá na frente, pagamento antecipado. Então todas as questões de concurso que mencionarem antecipação de pagamento de CMS, né, indicando que o fato gerador ainda não aconteceu, você vai se lembrar da substituição tributária para frente. Porque o fato gerador acontece lá na frente e o pagamento foi antecipado. E você vai perceber nos próximos slides que são as historinhas das indústrias. As indústrias, elas recolhem o ICMS relativamente à operação de venda lá na frente. A venda que vai ser feita pelo atacadista, a venda que vai ser feita pelo varejista. Naquela venda lá na frente, incide ICMS, certo? Certo. Só que esse ICMS ele é calculado antes da venda, calculado. E ele é recolhido pela indústria ao momento que aquele produto sai da indústria para o atacadista. Sai da indústria para o varejista. Professor, mas me conte isso melhor. Pois não, vai ser tudo divertido, tudo claro. Vamos virar o slide, você vai entendendo o visual. Olha lá. Virei o slide. Voltei. Ó, o que nós temos? Substituição tributária para frente, macete, por enquanto. Fato gerador lá na frente. Portanto, o pagamento pelo responsável é antecipado. Refere-se ao chamado fato gerador presumido. Presumido, porque como ele ainda não aconteceu, é uma presunção. Então, a questão de concurso falou em FG presumido, é substituição tributária para frente. Falou em antecipação de pagamento de CMS, substituição tributária para frente. Antes do intervalo. Falou em adiamento do pagamento, diferimento do pagamento. Só se lembrar do leite cru, cana em caule, carne animal. É o quê? Substituição tributária para trás. Então você vai ter que ter esse jogo na hora. De novo, falando agora desse tema de agora, falou em antecipação de pagamento. Antecipação de fato gerador presumido. Quer dizer, presumido é lá no futuro, tá? Presumido. Substituição tributária para frente. Show de bola, não tem como errar.
Tá? Professor, mas eu quero aquelas historinhas, como o senhor contou lá do seu João. Tem alguma história aqui? Claro que tem a história, claro. Mas vamos virar o slide, porque eles são todos simétricos. Né? Esse slide também apareceu na outra. Veja, quem que é o substituto aqui? É o responsável, que vai pagar. Por que que apareceu na primeira linha? Porque é um pagamento antecipado. Né? Veja, a seta para baixo, antecipa o pagamento, substituição tributária para frente, fato gerador lá na frente, substituído. Quem que vai realizar o fato gerador? Sempre é o contribuinte. É o atacadista, é o varejista, eles são contribuintes. Quem que são os responsáveis? As indústrias. Né? E aqui os exemplos são os mais variados possíveis. Veículos novos que saem da indústria automobilística, as bebidas alcoólicas ou não, né? Refrigerantes que saem das indústrias de bebidas, né? Os cigarros, né? Que saem da indústria tabagista e assim você pode curtir. Tá? Professor, mas tem uma história? Tem, eu sei que você adora história. Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque sem a história, já era. Direito não consegue. Tá? Sempre tem que ter história. Aliás, uma dica para todas as matérias. Na hora que o professor falar assim, vou contar uma história, vou te dar um exemplo, pare tudo na tua vida e preste atenção. E direito é aquilo ali. É o que eu vejo aqui no escritório. Só histórias. Tá? Não tem nada que está nos livros, claro que tem, não tem nada. Né? Mas é o que eu sempre digo, se você não aprendeu direito pela prática, você vai ter muita dificuldade de fazer uma questão prática. Ah, mas elas têm vindo? O quê? Você pega provas que são eminentemente práticas, tá? Que trazem um monte de questões. Então você tem que se preparar para elas, porque você vai acertar as outras, que tendem a ser mais simples, quando se pede cópia de artigo. Tá bem? Então você tem que estar preparado. Então vamos à história? Eu costumo contar aqui a história do Camaro amarelo. Você vai guardar o Camaro amarelo. Você conhece o Camaro, né? Camaro, aquele carro bonitão, esportivo, carro de tributarista, né? Bonitão, tal, deve custar uns 300 mil, né? Uma beleza. É claro que quem entende de carro gosta mais de outros, BMW, Audi, né? Mercedes, né? Mas não estou dizendo que também quem tem Camaro não entende de carro, mas é um gosto, ainda mais se for amarelo, né? Você há de convir comigo que é excêntrico, né? Excêntrico. Ele tem toda uma pretensão de aparecer, de ser reconhecido em qualquer lugar, até no escuro, né? Até no escuro um Camaro amarelo aparece, né? Muito bem. Então, o que acontece? Nós vamos entender a história do Camaro amarelo. O Camaro amarelo, ele é vendido pela concessionária. É ali que acontece a operação de venda. Você não compra um Camaro amarelo lá na GM, carro da GM, lá na indústria. Você não vai lá na indústria, bate a porta, eu quero um Camaro amarelo. O que é isso? Você compra na loja, você compra na concessionária. Muito bem, aquela concessionária, quando ela pretende vender um Camaro amarelo, ela já calcula o preço que vai vender, 300 mil, já calcula o ICMS que ela vai gastar. Né? Então, vamos jogar aqui, 20% de 300 mil. Né? Vamos imaginar, 20% dá 60 mil. Não é mesmo? E aí, ela já sabe que ela tem esse ônus do ICMS, de 60 mil. Em condições normais, ela venderia o Camaro amarelo, pagaria os 60 mil. É a venda de uma mercadoria qualquer, em condições normais. Só que esse produto, ele está na substituição tributária para frente. Fato gerador lá na frente, pagamento antecipado. O que é pagamento antecipado? A indústria que vai recolher esses 60 mil. É claro, com o dinheiro do bolso da concessionária. Óbvio. Óbvio que o ônus é da concessionária. Mais ou menos, para não falar idêntico ao que aconteceu com o seu João. O ônus é sempre do contribuinte, do substituído. Tanto é que o João levou 80 para casa, em vez de 100. Mas quem recolheu foi o laticínio. Aqui é a mesma coisa. O dinheiro vem do bolso da concessionária. E quem que vai recolher? A indústria. Então, quando você vir, olha o bom português, quando você vir. Se falar quando você vir, nota 0. Não aprova oral, então acabou, já era. Se tiver um lá que cultue o português, geralmente tem, já era. Então, quando você vir aquele caminhão transportando carros, que é a cegonha, você conhece esse nome, você já vai se lembrar da aula do professor Sabag. Você vai falar para sua esposa, marido, namorada, cunhado, primo, irmão, filho.
Vai falar, ó, tá vendo essa cegonha aí? A pessoa, aprendi isso com o professor Sabag. Esses carros aí não foram vendidos ainda, eles estão indo para uma concessionária, mas os ICMS relativos às vendas deles, esses ICMS já foram recolhidos pela indústria, com dinheiro da concessionária. Por isso que concessionária tem que ter grana, pra você ter uma concessionária. Você banca ICMS muito altos e ainda você nem vendeu o produto. Talvez agora comece a fazer mais sentido para você quando você pede desconto no carro, a concessionária não dá. Eles até fingem que estão dando desconto, eles aumentam o preço, falam que é desconto, mas não tem como dar desconto. Porque ele já gastou um ICMS sem ter vendido o bem. Olha que interessante, que as coisas começam a fazer sentido na tua cabeça. Então, aquele carro na vitrine da concessionária, o ICMS já está apropriado pelo Estado. E ele não foi vendido ainda. Substituição tributária para frente. Fato gerador lá na frente. Pagamento antecipado. Professor, eu quero saber a lógica. A lógica é a praticabilidade na tributação. Em vez de o fisco fiscalizar 2.000 concessionários da GM, Brasil afora, o fisco fiscaliza a GM. Por quê? Porque quando sai aquele carro para a concessionária de Anápolis, concessionária de Guaxupé, em Minas Gerais, que é a minha terra natal, sou mineiro, você deve ter percebido no meu sotaque, sou mineiro, vivo em São Paulo, mas sou mineiro. Guaxupé, em Minas Gerais, a concessionária lá para Manaus, aquele momento da saída dos carros da GM já tem os ICMS recolhidos. Substituição tributária para frente. Fato gerador lá na frente, é presumido. A base de cálculo é presumida. Não é? E o ICMS já foi recolhido pela indústria com o dinheiro óbvio da concessionária. Estamos bem até aqui? Legal. Professor, eu entendi. Isso também vale para outros produtos? Vale, por exemplo, para bebida alcoólica. Então, uma vez, eu pedi para os meus alunos da faculdade, eu sou professor aqui em São Paulo, do Mackenzie, não é? E aí, direito tributário, né? Eles são meus alunos, e aí eu dei o seguinte exercício para a aula. Eu coloquei uma charge, e era um camarada num bar, e ele queria uma cachaça. Aí ele olhou assim, e tinha um papel que você já deve ter visto aí no interior, né? Onde tem bar, venda, né? Eu sou da época da venda, minha cidade de lá, eu cresci lá, né? Era venda, né? Aí tinha assim, ó, não vendemos cachaça fiado. Não vendemos cachaça fiado. Eu dei essa charge, era uma charge, peguei esse trecho do diálogo e perguntei para o meu aluno qual era o fenômeno tributário a que a charge fazia menção. Isso. Vou pedir cópia de artigo? Negativo. O que o aluno teria que falar? Professor Sabag, essa charge, quando está falando que o dono da venda, o dono do bar, da pizzaria, não vende cachaça fiado, que é muito comum. E agora você vai entender a lógica. Aliás, você já sabe a lógica. É porque para ele ter a cachaça ali, o cigarro, para ele ter esses produtos, ele já teve que bancar o ICMS, sem ter vendido o produto. Por quê? Substituição tributária para frente. Fato gerador lá na frente, pagamento antecipado. Então, quando aquele produto saiu da indústria, ele comprou da indústria para vender, ele já teve que ter o recurso do ICMS relativo à venda do produto, para ele bancar aquele ICMS e ter o produto na prateleira sem ainda vender. Por isso que a vida do comerciante é complicada. Porque se os produtos dele estiverem na substituição tributária para frente, e muitos produtos estão, ele precisa ter caixa para ele bancar o negócio. Por que caixa? Porque senão ele não consegue pagar os tributos antecipadamente para ele poder vender. Então, muitos que não têm caixa se envolvem com empréstimos em banco. Para quê? Para eles poderem pagar o imposto. Olha a loucura. Pagar o imposto para ter o produto, para vender, para ter lucro. Pegar parte desse lucro para pagar o empréstimo e aí vira uma ciranda na vida dele. Né? É um ciclo vicioso, né? Não é virtuoso. Muito bem. Então, agora você entendeu, né, por que eles não vendem cachaça fiado, não vendem cigarro fiado, porque é tudo substituição tributária para frente. Quem que se dá bem na substituição tributária para frente? O Estado. Porque o Estado pega o imposto e não quer nem saber se você vendeu, se você não vendeu. Substituição tributária para frente. Acontece com vários produtos na nossa legislação. Tá bem? Agora, eu vou provocá-los com uma questão. Suponhamos, voltem ao Camaro amarelo.
Né? O concessionário ligou lá para a GM e falou: vocês têm Camaro amarelo? Não, primeiro ele pergunta se tem Camaro, né? Já fala em Camaro amarelo. Aí a GM fala: temos Camaro e tal. Aí ele fala: você tem Camaro amarelo? Nem a GM acredita, porque é um gosto realmente duvidoso. Nem a GM acredita. Né? Até a indústria fala: amarelo? Até a indústria fala assim para a pessoa, né? Amarelo? É, amarelo. Muito bem. Aí a GM fala: temos um Camaro amarelo. Bom, você me manda aí o Camaro, eu já vou te mandar o dinheiro, a gente vai teatralizando aqui mais ou menos, mas a sistemática é essa. O dinheiro do ICMS, relativo à venda, na hora que você botar o Camaro amarelo aí no caminhão, na cegonha, você tem que recolher o ICMS relativo à venda futura que eu vou fazer. Óbvio que não tem essa conversa, todo mundo sabe o que cada um tem que fazer. Mas só para você entender, de modo didático. Aí saiu a cegonha lá, o caminhão levando o Camaro amarelo. Todo mundo ficou olhando. O que é aquilo? Um carro amarelo? Né? Todo mundo quer saber de... Aliás, pensando quem seria o condutor, né? Você já começa a fazer elucubração, né? Sobre o gosto tal, duvidoso. Mas, enfim, aí o Camaro amarelo chega à concessionária. Chega. E aí tá lá na vitrine, bonito, todo mundo olhando. Ninguém querendo comprar, 300 mil, deve ser mais ou menos isso, né? 300 mil, tal. E aí vem uma pandemia, por exemplo, aí todo mundo se recolhe, aí os negócios ficam parados e a concessionária desesperada. Por que desesperada? Porque já gastou. Isso que você tem que entender. Na substituição tributária para frente, você já teve o ônus, a concessionária já teve o ônus no tributo. Aí a concessionária faz um desconto. Um desconto. Você se lembra que o preço sobre o qual ela calculou o imposto era 300 mil? Você se lembra? E foi recolhido já para o Estado 60 mil. 60 mil. Só que essa concessionária, a concessionária, fez um desconto. Fez um desconto. E colocou lá, ó, Camaro amarelo com desconto. Em vez de 300, 250 mil reais. 50 mil de desconto, imagina. Uma loucura. E aí veio um fulano, né, de gosto excêntrico tal, mas enfim, um carro legal tal, de tributarista, né? E aí, se bem que tributarista, de repente, é Mercedes, né? Outra linha, mas tudo bem. E aí, esse veio e levou o Camaro amarelo. Levou. Mas veja a situação. A concessionária já gastou 60 mil de imposto, porque ela presumiu vender por 300 mil. E agora ela efetivamente tendo vendido por 250 mil, significa que ela pagou um ICMS mais do que ela devia. Aí ela chamou o advogado tributarista e o advogado falou: vamos entrar com pedido de restituição. Então, compreendam o título da matéria. A restituição do ICMS na substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva, o que é efetiva? 250 mil do Camaro, for menor do que a base de cálculo presumida. O que é presumida? 300 mil do Camaro. Então veja a gente brincando com a história, você entende até o título. Vamos de novo? Qual que é o título da matéria? Pedido de restituição de ICMS na substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva é 250 mil do Camaro, com desconto, for menor do que a base de cálculo presumida, 300 mil, ele imaginou que fosse vender por 300 mil. Show, esse é o tema da matéria, só os melhores do Brasil sabem responder. Tem ou não tem direito à restituição? No começo o STF falou não tem direito à restituição, aliás caiu em muitos concursos o momento em que prevalecia essa orientação, falava em base de cálculo definitiva, tá? Só que aí em 2017 houve uma virada jurisprudencial, você vai ler tudo comigo aqui. Virada jurisprudencial, virada. E hoje está garantida a restituição para o contribuinte que na substituição tributária para frente tiver trabalhado com uma base de cálculo efetiva menor do que a base de cálculo presumida. Então só os melhores sobrevivendo.
Hoje, então, prevalece o direito dessa concessionária entrar com uma ação de restituição de indébito e ela tendo a legitimidade ativa. Aliás, na prova da OAB, eu preparei durante muitos anos também, 20 anos, né? OAB, hoje menos, que eu estou mais com vocês em concurso. Mas uma vez, aliás, mais uma vez, caiu a peça, foi exatamente a história do Camaro, exatamente a história de carro e tal, e aí o aluno tinha que fazer a peça, a ação de restituição de indébito. E aí, quem que deveria estar no polo ativo da demanda? A concessionária. Muitos candidatos no Brasil, que não estudaram conosco, colocaram indústria. Ó o bonequinho do WhatsApp, ó. Putz, indústria. Você não entendeu nada da matéria, então, para esse candidato. Né? Não foi nosso aluno. Porque veja como a história salvou vida. Eu explicando que a concessionária tirou o dinheiro do bolso, mandou. Pá, então quem tem legitimidade ativa? A concessionária. Como é que você vem com indústria? Indústria no polo ativo da ação, nota zero. Nota zero. Perderam a OAB. Tá? Então guarde a concessionária entrando com a ação de restituição de indébito, que é uma ação judicial, que nós advogados que vamos propor. E quem que vai estar no polo ativo da demanda? A concessionária, o substituído. Não é o substituto. O substituto só faz recolher, que é a indústria. O ônus é do substituído. Então, show de bola. Creio que a gente tenha, então, fechado aqui essa questão. Agora nós vamos curtir a leitura. Tudo que eu falei está digitado. Antigamente você teria que escrever tudo que eu falei. Né? Escrever, digitar. Hoje eu já digitei tudo. Então é só... Hoje em dia as aulas estão muito mais fáceis para o aluno, eu acho. O aluno de antigamente, você viu, tudo que eu falei, você teria que correr para escrever. Hoje não. Hoje eu já digitei tudo para você. Agora é só você curtir. Vamos curtir? Olha lá. Tem aqui o desenho, substituição para trás, ó, um mapa mental, legislação específica do ICMS, casos concretos, lá embaixo, venda de leite cru, substituto ao laticínio, estou lá na base inferior esquerda. Ó. Cana em caule, substituto à usina, carne animal, substituto frigorífico. Lado direito, substituição tributária para frente ou progressiva. Está na legislação do ICMS, também está na Constituição, porque é a única que está na Constituição. Veja o 150, parágrafo 7º, eu havia mencionado. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição. Agora, a pista, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, geralmente, as bancas copiam esse artigo e pedem um nome da matéria. Substituição tributária para frente. Como é que você vai saber? Terceira linha, a pista ali, ó. Cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Bem, casos concretos. Venda de veículos novos, substituto é a indústria automobilística, cigarros, indústria de cigarros como substituto, bebidas alcoólicas e refrigerantes, substituto indústria de bebidas. Tá? Jurisprudência complementar. Né? Então, o que nós temos? Ó, eu trouxe aqui trecho do nosso manual, né, 2024, bem atualizadinho, e o que eu falo? Exatamente dessa historinha que eu contei. Olha a orientação anterior. O STF, em 2002, decidiu que, uma vez ocorrido o fato gerador, a base de cálculo utilizada será considerada definitiva, havendo presunção absoluta de sua legitimidade. Então, olhando para mim, aquele caso da concessionária, tendo vendido por menos, não teria direito à restituição. E foi assim até 2016. Eu falei 2017 a 2016. Olha ali. Em 19 de outubro de 2016, o Pleno do STF enfrentou o tema da pretensão restituitória do ICMS pago a maior. Diante da hipótese de uma base de cálculo efetiva Camaro 250, ter sido inferior à base de cálculo presumida, Camaro 300, no bojo da substituição tributária progressiva, que é a para frente. O tribunal, apreciando o tema 201 da repercussão geral, por maioria nos termos do voto relator, sacramentou o direito da parte recorrente em lançar em sua escrita os créditos. O que é isso? Direito à restituição do ICMS. No âmbito da discussão, o ministro relator Edson Fachin, realçando no dispositivo a presença do princípio da praticidade, que é o praticabilidade, que eu falei para vocês. E mais, discordando da tese da definitividade da base de cálculo, hoje até estatuída em certas legislações, né, estaduais, né, o ICMS mineiro, por exemplo, deu provimento ao recurso para garantir o direito de a recorrente lançar os créditos do ICMS pagos a maior, ou seja, pegar o ICMS de volta, respeitado, obviamente, o prazo de prescrição.
O relator, associando a aplicação da interpretação restritiva do 150, parágrafo 7º, a um quadro de injustiça fiscal inaceitável, seria uma injustiça mesmo, é o que o advogado defendeu. Em um Estado democrático de direito, evidenciou que, abrindo aspas, o ministro falando, a tributação não pode transformar uma ficção jurídica em uma presunção iuris et de iure. Muito cuidado com a pronúncia disso aí. Iuris et de iure. Não é júri, não. É iure. Tá? Escreve-se com J, fala-se assim, iuris et de iure. Tal como ocorreria se o fato gerador presumido tivesse caráter definitivo. Logo, alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico. Por fim, acatou a ideia de que a restituição do excesso fertiliza com razoabilidade a relação entre o fisco e o contribuinte, além de atender ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Fringe que o STF, por unanimidade, fixou a tese nos seguintes termos. Aí a tese é o que vai cair na tua prova. Tá? Ó, é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva, Camaro 250, for inferior à presumida. Vocês viram que eu fico batendo na historinha do Camaro, porque quem guardar a história do Camaro vai acertar aqui. Vocês têm que arrumar um jeito de guardar a matéria. Não é guardar para hoje. Hoje, daqui a 2 horas da aula. Mas o que é isso? Eu quero ver você guardar a minha aula daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Você vai conseguir guardar se você revisitar a minha aula, obviamente, que o estudo é um ciclo, né? É um ciclo. Esquece, lembra, esquece, lembra, esquece, lembra, esquece, lembra. É assim que você passa em concurso. Aí é a roda. A gente brinca, né? No dia da prova tem que ser no esquece, não pode cair a roleta, tem que ser no lembra, não pode cair no esquece, né? Estudar para concurso é esquece, lembra, esquece, lembra, esquece, lembra, esquece, lembra. Então, além disso, você tem que se lembrar das histórias. Então você vai se lembrar e vai conseguir acertar o teste que requerer apenas a cópia da tese, tá? Virei aqui o slide, olha ali. Em seguida, o tribunal modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente que aqui se elabora venha orientar todos os litígios judiciais pendentes, submetidos à sistemática da repercussão geral, os casos futuros oriundos da antecipação do pagamento com fato gerador presumido, realizada após a fixação do presente entendimento, haja vista a natural necessidade de realinhamento funcional e decisório da administração tributária do Poder Judiciário. Todavia, em vista do interesse social da segurança jurídica, decidiu-se preservarem as situações passadas que transitaram em julgado ou que nem sequer foram judicializadas. Tá? Aqui que está o resuminho. Um resuminho. Muito bem, aí vou virar o slide. Resuminho, ó, você pode ficar lá para a prova do domingo, né, com esse azul. Ó. De novo, ó, é devido à restituição da diferença do ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária, para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. É óbvio que lá no dia eles vão trocar a palavra devida por indevida, eles vão trocar a palavra efetiva por presumida, são joguinhos que as bancas fazem, que a gente já conhece de cor e salteado. Você tem que ficar esperto, é devida, não é indevida. E onde apareceu a palavrinha base de cálculo efetiva, o que é efetivo? É aquele valor com desconto que vendeu, o Camaro por 250. E a presumida, porque imaginou vender por 300. Aí fechou, lá na hora você acerta o teste. Tá? Nós já estamos praticamente fechando a aula. O que eu separei então para esses instantes finais? Ó, a informação, os artigos virão na próxima aula. Nós vamos estudar os 5 artigos aí, né? 130, 131, 132, 133, 134, 135, são 6 artigos, tá? Muito bem, já com as classificações em dia, vai ser um passeio, né? Imagina entrar nos artigos sem as classificações. Você abre o artigo, tá lá, responde responsabilidade de terceiros, responsabilidade por sucessores, respondem pessoalmente. Aí fica uma análise muito aquém do que as bancas querem. Hoje nós já estamos bem. Quem quiser já ler esses artigos antes da aula, parabéns, né? Vai ser a próxima aula nossa, muito bem. E o que nós vamos fazer nesses instantes finais? Vamos treinar um pouquinho com testes? Vamos, ó. Questões de fixação da aprendizagem até agora. Então vamos lá. CESP, Juiz de Direito, TJ do Piauí. Hoje, SEBRASP, né? De acordo com a sistemática do CTN, a lei pode atribuir expressamente a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, ainda que não vinculado ao fato gerador? O que é isso? O que é isso? 128 do CTN. Nós não falávamos que tem que ter vinculação com o fato gerador, não é qualquer pessoa da rua? Isso aqui é o 128 do CTN, só que a pegadinha está aqui no final, ainda que não vinculada. Errado. Então vamos lá, ó. Incorreto, tá?
Vamos curtir mais. Depois que a gente estuda é só passeio, tá? Só passeio. Ó. Ainda, agora mudou o TJ da Paraíba, prova para juiz de direito. De acordo com o estabelecido no CTN, obrigação e responsabilidade são equivalentes, não se podendo atribuir responsabilidade tributária à terceira pessoa que não contribuinte. Não, mas o que é isso? O que é isso aqui? Não pode? É só contribuinte agora? Não pode ter a responsabilidade atribuída a uma terceira pessoa? Muito fácil esse teste, dá para ver que não tem nada a ver aqui no final. É óbvio que pode atribuir a responsabilidade à terceira pessoa que não contribuinte. É a famosésima figura do responsável. Então o item está errado também. E agora vamos a um teste. Agora não é um item. Ó. Teste, CESP, promotor de justiça, alguns MPs do Brasil pedem tributário. Você sabe que nem todos os MPs pedem tributário, né? A gente até critica, né? MPF pede. Tem que saber. Agora, MP estadual, nem todos, mas muitos pedem. Então você tem que ficar esperto, esperta, tá? Então, MP aqui do Rio Grande do Norte pediu tributário. Vamos à questão. É um teste, tá? A lei pode atribuir a terceiro responsabilidade tributária originária. Estudamos isso. Originária. Pelo cumprimento da obrigação tributária como sujeito passivo direto, a fim de facilitar a fiscalização e recolhimento do tributo. A respeito desse assunto é correto afirmar, antes de virar já vou te dar o gabarito. Responsabilidade originária? Originária? Quem se lembra? Substituição tributária. É a responsabilidade originária. Ela se contrapõe à responsabilidade por transferência. A transferência, são os casos do CTN, tem um evento que transfere o ônus. Não, aqui o empregador já nasce como substituto, a Caixa Econômica já nasce como substituta, o laticínio já nasce como substituto, o frigorífico já nasce como substituto, e assim vai, a indústria já nasce como substituto. Responsabilidade originária. Então eu vou virar as letras, onde você vir, substituição tributária pode marcar. Então vamos, ó, virei. Letra A. O enunciado corresponde à responsabilidade por sucessão, ó, nossa aula na veia, ó. Não. O enunciado cuida de responsabilidade por solidariedade? Não. A lei não pode impor a terceira referida à responsabilidade? Como não pode? Não. Letra D. O enunciado trata de responsabilidade por substituição, cujas modalidades são de substituição para frente e para trás. Que show! Letra D de dado a correta. E a letra E. A atribuição de responsabilidade da terceira pelo pagamento de obrigação tributária pode ser instituída por ato administrativo. O que é isso? Cadê a lei? Desde que haja previsão de todos os fatos. O que é isso? Viajou na maionese. Tem nada de ato administrativo. É lei. Lei para responsabilidade. Tá? Então, resposta letra D. Tá? Tem mais um. Ao prever a lei de determinado tributo que será atribuído ao sujeito passivo da obrigação tributária, a condição de responsável pelo pagamento de imposto, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. Fato gerador posteriormente. Fato gerador lá na frente. Substituição tributária para frente. Olha lá. Olha que tranquilo. Olha que tranquilo. Letra C, substituição tributária para frente. Ótimo. E aí, vou deixar aqui o teste 5 para vocês. Se bem que vamos fazer? Vamos. Ó. Teste 5, PGE, Fundação Carlos Chagas, julgue com certo ou errado. Na substituição tributária para frente, há uma postergação do pagamento do tributo. Parei de ler. Na substituição para trás é que posterga o pagamento. Então, nem vou ler. Então, isso daqui está errado. Esse tipo de velocidade você tem que ter em concurso. Tá? Já começou errado, para que você vai ler? Na substituição tributária para frente, nós não temos postergação, nós temos antecipação do pagamento. Então, veja aqui, ó, errado. Estamos bem? Fechamos, então, a nossa aula com o nosso muito obrigado. O nosso lema: estude mais e estude sempre. Temos aqui, para quem quiser testes sobre responsabilidade, pode me pedir que eu encaminharei gratuitamente e com muita satisfação. É só mandar um e-mail, me pedir os testes, pode dizer se gostou da aula, se curtiu, se aprendeu, identifica a sua turma, sempre é bom, tá? E vamos que vamos. Aqui estão os nossos livros de português e tributário, que é esse da frente, em azul. Aquele manual de português jurídico ali vai ser muito útil para vocês também, quem quiser estudar, tá? Que é o verdinho ali. E vamos que vamos, tá bem, meus amigos? Então, muito obrigado, tá? Passei até uns minutinhos, peço desculpas, tá bem? E um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula de responsabilidade. Valeu, até lá, tchau, tchau.